Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando. Muito bom dia para você, internauta, que está aí com a gente ao vivo pelo Facebook TV Jornal Interior. Um beijo para vocês, queridos. Olha só, janeiro é mês de renovação e uma das renovações se chama seguro automotivo. Tem muita gente que tem dúvida, então eu vou conversar com um advogado sobre esse assunto. Converso também com uma psicóloga sobre isolamento social. O que é isso? O que causa isso? Daqui a pouquinho vocês vão saber. Também tem uma super dica sobre uma refeição muito importante, o café da manhã. E você tem alguma dúvida sobre como aplicar os cílios postiços? Hoje nós vamos tirar, viu? Porque tem uma dica sobre esse assunto. Então aproveita, puxa uma cadeira e chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje tirando dúvidas sobre seguro para os veículos. Nós recebemos muitas mensagens de vários telespectadores que têm dúvidas, viu, sobre esse assunto. Então, eu estou aqui com o Dr. Efigênio Medeiros, ele que é advogado e vai falar todos os direitos que nós temos e o que a gente deve pagar ou não. Muito bom dia, querida. Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano. Nosso. A gente está no início do ano, aí tem muitos pagamentos que a gente tem que fazer, né? Um deles é renovar o seguro do carro. É verdade. Mas tem muita gente que tem dúvidas sobre aquilo que está pagando, por exemplo. Quando você contrata um seguro do carro, você vai lá, você vai, entre aspas, pelo mais barato. Mas você não sabe o que está contratando, só quando você vai precisar do seguro é que você descobre se você tem direito ou não, né, doutor? É verdade. Esse é o momento mais importante, o momento da contratação, né? E o mais importante hoje, com o advento de várias associações, várias cooperativas de seguro, né, é observar qual é o seguro que está ligado ao órgão regulamentador, que é a SUSEP. Existe um órgão federal, que é a SUSEP, que trata de toda a regulamentação, né, e regras sobre esses seguros. Infelizmente, essas associações e cooperativas, elas não estão reguladas pela SUSEP, né? Então, é importante se observar esse detalhe, né? E o mais importante, quando fizer o seguro, que pode ser de uma seguradora regulamentada, ou caso o consumidor opte para fazer um desses seguros de cooperativa, né? Lembrando que ele não é regulamentado, mas que pode ser feito, o mais importante é o que você está contratando. Sim, com né? certeza. O que você está assinando naquele momento, né? Porque ali vai estar deveres e obrigações. Qual a diferença do seguro tradicional, que é aquele que é mais caro, que tem várias seguradoras aí que todo mundo conhece, para uma cooperativa? O seguro de uma seguradora normal, vamos caracterizar dessa forma, ou que seja regulamentada, você paga um prêmio, né? E se seu veículo sofrer alguma avaria, né, ou perda total, dentro do que você contratou, você vai receber. Sim. Né? Em relação às cooperativas, não. Você paga mensalmente um valor, né? E esse valor que você paga, ele vai sofrendo alterações, dependendo se aquele grupo de cooperados teve algum veículo que houve alguma avaria ou se houve alguma perda total. Então, há uma variação nisso aí. Mas quando você precisa do seguro, você tem? Tem. Com relação à seguradora, né, regulamentada, os prêmios e o que ele está prevendo, né, são mais importantes, não seria importante, são mais garantidos de que a garantia é maior. Porque você Sim. tem um veículo de 24 horas, atendimento de 24 horas, Sim. Né? Você tem serviço de manutenção, então tem uma série de coisas. Apesar que existem cooperativas hoje, que ela também oferece esse tipo de serviço. Então, é muito importante você fazer uma correlação do que você vai estar contratando. Com certeza, como você falou, um é mais caro e, normalmente, a da cooperativa ele tem um valor menor. Às vezes o barato também pode sair muito caro, né? É verdade, é verdade. Como não há uma regulamentação, porque a SUSEP é um órgão federal do Ministério da Fazenda, ela é quem regulamenta, né? E você pode entrar no site da SUSEP e vai estar lá quais são as seguradoras que são oficiais. Como não há uma fiscalização, então esse barato pode sair caro. Ô doutor, vamos falar um pouquinho sobre essas seguradoras oficiais. Quando você contrata, você paga um valor X, aí por ano, né? Geralmente é anual, mas caso aconteça uma batida,
Aí você tem que pagar uma franquia, que às vezes é mais cara do que o valor do seguro que você pagou. Esse valor, ele pode ser realmente mais caro, ele deve ser mais caro ou não? Como é que funciona? A questão da franquia é um valor que você tem que pagar, Sim. Né, quando há uma avaria no seu veículo e quando essa perda não é total. É bom que esclareça que se for uma perda total, ou então no caso de roubo, furto do veículo, você não paga franquia. Entendi. Né? Essa franquia você apenas paga ela quando há alguma avaria, algum sinistro no seu veículo. Né? Aconteceu um sinistro, então você tem um valor. O que é que regulamenta esse valor da franquia? O contrato que você está fazendo com a seguradora. No momento que você está pagando o prêmio. Se você paga um prêmio mais alto, a franquia é menor. Entendi. Né? Então, se for quanto mais barato for, a franquia vai ser maior. Se você está pagando mais no seguro, então a franquia vai ser reduzida, como eles falam. Exatamente. Entendi. E, doutor, o senhor falou aí de caso de roubo e de perda total num acidente, então a pessoa não precisa pagar a franquia. Não. Aquilo que você já pagou referente ao ano do seguro, ele vai cobrir. Exatamente. E são nos casos de roubo, furto, ou então, se o sinistro do veículo deu até 75% do valor do veículo, então isso caracteriza uma perda total. Então a seguradora ela não pode cobrar a franquia. Está lá no contrato que você assina. E aí quando dá a perda total, a seguradora ela tem que te dar um carro igual ao que você tinha ou um valor que está valendo do carro naquele ano? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Isso tem que ser pré-determinado na hora da assinatura do contrato. Você pode fazer um contrato de seguro com um valor fixo, já determinado, é aquele valor. Automaticamente esse seguro, o prêmio vai ser mais alto, você vai pagar mais alto, ou então uma taxa referencial, que normalmente é a tabela FIPE, né? Que é uma tabela que existe no mercado, onde se pega uma referência de três valores desse veículo e se faz uma média. Entendi. Tá aí então, dúvidas esclarecidas. Obrigada, doutor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Imagine uma trufa daquelas que o chocolate derrete na boca. Imaginou? Agora imagine se a parte de fora da trufa for feita de biscoito bem crocante. Aí fica melhor ainda. Então você precisa experimentar os novos recheados trufas Vitamassa. Gente, são 6 sabores, cada um mais gostoso que o outro. Tem chocolate com morango, tem baunilha com cassis e os lançamentos mousse de limão e laranja com chocolate. Surpreenda-se com os novos sabores trufas Vitamassa. A trufa que virou biscoito, eu claro que já vou provar o meu. Olha só que delícia. Agora nós vamos falar sobre café da manhã. Tem muita gente que não sabe a importância do café da manhã, então ó, confere aí. Bom dia, Marcela, bom dia a todos. Meu nome é Fernanda Dantas, eu sou nutricionista esportiva. Eu vim aqui dar uma dica para aqueles que querem emagrecer e não sabem o que incluir no café da manhã para ajudar nesse processo. Então, como todos sabemos, o café da manhã é tido como a refeição principal entre todas as refeições diárias. E realmente ela é uma refeição muito importante. E no que diz respeito ao processo de emagrecimento, ela assume uma importância ainda maior. Partindo desse princípio, precisamos saber o que compor na nossa alimentação no café da manhã que pode auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então, em primeira mão, incluir proteínas no café da manhã é uma das principais estratégias. O ovo é uma das estratégias que podem ser utilizadas, ele pode ser consumido mexido, frito sem óleo, cozido, de acordo com a sua preferência. Outra opção de proteína também são os queijos brancos, o iogurte natural, que são importantes fontes de proteínas também e que deixam o café da manhã super saboroso. E outras opções que podem ser incluídas são as frutas e as fibras. O que é que pode ser feito? Consumir frutas isoladamente ou frutas com a inclusão de fibras, cereais integrais, como é o exemplo da aveia em flocos ou farelo de aveia, para quem preferir. E também uma tapioca. E a dica é, para deixar ela ainda mais saudável e mais rica em fibra, incluir a chia na tapioca ou mesmo sobre as frutas. Isso enriquece, nutricionalmente falando, a refeição e ajuda nesse processo de emagrecimento porque tanto as proteínas quanto as fibras aumentam a saciedade ao longo do dia e isso ajuda-nos a comer menos e sentir fome mais tarde, ou seja,
auxilia diretamente nesse processo. E por fim, o queridinho do café da manhã, que é o próprio café, que também atua como termogênico e torna a refeição ainda mais saborosa. Atrelada a todas essas dicas que se relacionam ao café da manhã, temos que saber que, para o processo de emagrecimento, todas as refeições ao longo do dia são importantes, assim como hábitos de vida saudáveis, uma prática de atividade física, uma ingestão hídrica adequada. Então, espero que vocês tenham gostado da dica e pratiquem no dia a dia esses hábitos que vão auxiliar vocês nesse processo de emagrecimento. Tá certo, adorei as dicas, viu? Ó, um cheiro, até a próxima, se Deus quiser. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu vou conversar com a psicóloga sobre isolamento social. Também tem dicas sobre cílios postiços. Espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano e agora falando sobre isolamento social. Eu estou aqui com a Ana Lúcia, ela que é psicóloga e vai falar para a gente o que causa esse isolamento social. Como é que a gente pode saber se aquela pessoa está se isolando? Muito bom dia, querida. Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano. Prazer recebê-la aqui. Exatamente para alertar esses pais e a família também, né? Porque as pessoas acabam se isolando, entrando nesse isolamento social e para sair, Ana Lúcia, é bem complicado, né? É verdade, Marcela. É um prazer estar aqui. Igualmente, prazer é meu. Muito bom. Vamos começar dando as dicas, assim. Como é que os pais, como é que os familiares, eles podem ficar atentos? Porque a gente tem os nossos momentos. Tem vezes que a gente quer ficar só, mas quando isso costuma a ficar corriqueiro, será que a gente está entrando nesse isolamento social? É verdade. O isolamento, ele vai trazer um dano a essa psique, né? Então, a gente precisa entender que esse isolamento, ele pode vir de dois fatores. Eu posso me isolar socialmente ou eu posso ser excluída socialmente, né? Então, ter essa percepção, isso vai ser muito importante para que você consiga direcionar e tomar as ações adequadas para esse quadro de isolamento. Algo que a gente vê muito pertinente nesse cenário, né, diante desse isolamento, desse adolescente que ele não quer sair do computador, do telefone, do smartphone, do seu quarto. Então, ter essa percepção, ela é muito importante para que esses danos eles não sejam danosos. Esse resgate, ele precisa ser feito. O que causa esse isolamento social? Um bullying na escola, por exemplo, se tratando de crianças ou adolescentes, no trabalho também, alguma situação que você está vivendo, que você começa a se isolar. O que causa, Ana Lúcia? Existem gatilhos de estresse internos e externos, né? O adolescente, hoje, ele passa por uma situação, um comportamento que é um natural, é um normal anormal, vamos dizer assim. Ele tem uma tendência a se isolar, ele tem uma tendência a se afastar desses pais, onde eu procuro meus iguais, né? Então, a gente vê muitos adolescentes, aquela criança que participava do dia a dia, de sair com os pais, de ir para o cinema, de ir para o restaurante, na adolescência ele já começa a ter esse isolamento, né? Ele já não começa a querer participar dessa família, dessa sociedade, como ele gostaria. Então, ter essa percepção, esse diálogo é fundamental, entender que isolamento é esse. Qual é a dificuldade desse adolescente que ele não consegue interagir nesse meio social? Porque ele é importantíssimo. Então, mais identificar qual a dificuldade, ela é fundamental. Vou falar um pouquinho sobre um telespectador que entrou em contato com a gente não revela o nome para preservar. Ele falou que tem uma filha que é cadeirante e que ela já tem essa tendência a ter esse isolamento social. E quando a gente falou que ia falar sobre esse tema, ele ficou muito interessado por conta da filha, porque ele tem medo de que ela acabe realmente se isolando e não interaja mais com as pessoas, até mesmo com a própria família. Isso é verdade, né? Qualquer patologia de qualquer ordem, cadeirante, se eu tenho uma fragilidade auditiva, então isso vai me trazer uma perda, porque na medida que eu não me sinto aceito, a tendência é se isolar, né? Então eu vou ficar depressiva, porque eu não me sinto pertencente. Então isso é muito importante quando a gente faz essa autoanálise, né? Quando eu não consigo incluir o diferente no meu cotidiano, na sala, na minha vida, na festinha, o que é que acontece? É uma dificuldade de chegar diante do outro diferente, né? Ou qual é essa percepção? Isso é muito importante para que essa inclusão seja feita. Porque esse sofrimento, ele não só é causado a quem está sendo isolado, ele é causado a toda a família. Sim. Né? Porque isso aí é uma perda. Essa minha filha que tem uma limitação motora, que ela não consegue ter acesso a tudo, né?
Então, isso vai causar um sofrimento e isso pode levar a uma depressão. Com certeza. Né? E diante desse isolamento, ele pode migrar até para um suicídio. Sim. Né? Porque isso é muito pertinente, onde a gente precisa aceitar o diferente, a gente precisa incluir a diversidade, né? Para que a gente tenha um ganho na nossa vida, na nossa sociedade. Com certeza. E às vezes o isolamento não acontece pela parte da pessoa, acontece pelos familiares. Às vezes por preservar também, às vezes o filho ele tem uma doença, ou às vezes ele é especial, e aí ele quer resguardar aquela criança ou aquele adolescente para evitar que ele sofra. Eu não sei se você já assistiu esse filme, mas está passando um filme muito bacana no cinema que se chama Extraordinário, e eu acho que ele fala muito sobre isso, sobre esse isolamento social, aquele garoto que ficou muitos anos em casa porque a mãe queria preservar ele, não deixava ele ir para a escola, ela tinha medo de como a sociedade iria aceitar o filho. Então é muito bacana os pais e os filhos assistirem esse filme para começarem a mudar essa percepção de isolamento. É verdade. Extraordinário é um filme emocionante, né? Onde ele fala essa criança, onde ele mostra essa criança com essa dificuldade de entrar na escola, a insegurança dessa mãe de como é que ele seria aceito, né? E pelo suporte familiar e a transformação de como foi esse filme para essa criança, de superar essas dificuldades, quando ele não se sentia incluído por esse amigo diante desse contexto. Então, é um filme que eu recomendo para toda a família, né? Para que a gente faça essa autoanálise, né? De como, dessa dificuldade e o sofrimento psíquico dessa criança e dessa família quando ela é isolada socialmente. E de mudar também a percepção não só da família, mas também da sociedade em geral. Porque às vezes as pessoas têm esse preconceito diante do diferente, o que acaba fazendo esse isolamento, forçando aquela pessoa a se isolar. Não é isso, Ana Lúcia? Isso é verdade, né? Diante de qualquer dificuldade de comunicação, quando eu não consigo entender, né, a tendência é o quê? Eu vou fugir, eu vou me isolar. Isso a gente vê um quadro de isolamento e de avassalador a depressão do que ocorre nos idosos. Então, existe uma dificuldade na vida adulta de se comunicar. Então, diante de não conseguir avançar nas relações, de ter esse entendimento conscientemente, onde é que está a dificuldade? Sim. Onde é que a gente pode superar? Né? Então, eu vou me isolar. Então, esse isolamento ele vai trazer um dano psíquico que muitas vezes eu não vou conseguir sair dessa condição. E você tocou num ponto muito importante, a questão dos idosos. Eles também tendem a se isolar, em achar, porque eu sou um peso, porque eu dou trabalho, porque ninguém gosta de mim, acaba realmente se isolando e entrando também em depressão. Sim, né? Eu não sou mais produtivo, eu estou dando muito trabalho, então assim, até a perda, né, da sua condição cognitiva, da sua condição motora, isso vai trazer um estresse, isso vai trazer um sofrimento que eu já não vou me sentir pertencente àquele ambiente, né? Então, esse isolamento, que a gente vê isso muito avassalador diante dessa faixa etária de idade, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes é só um toque, é só um carinho, é só um abraço, para que eu me sinta incluído, né? Então, qualquer tipo de isolamento, ele vai ser danoso. Sim. E a gente vê isso em qualquer ambiente, ou na família, ou no trabalho, ou na escola. Mas aí a gente, quando tem essa percepção do que é que pode ser feito para que esse quadro, né, esse entendimento de quando você leva essa informação, né, para a família, para a escola, para a sociedade, resgatar esse aluno que está lá isolado, ele não se sente pertencente, porque isso pode vir de qualquer ordem, né? Quando eu não sou aceito, eu não preciso ter uma patologia, eu não preciso ter uma doença, eu não preciso ter uma idade. Isso pode acontecer em qualquer esfera. É verdade. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Muito bem, tá aí, adorei nosso bate-papo. Obrigada, meu querida. Prazer foi meu. Bom dia, até a próxima, até se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois desse bate-papo aí muito bacana, eu vou chamar o Salatiel, porque ele tá com uma dica incrível sobre cílios postiços. Não é isso, Sá? Mostra pra gente. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Meu nome é Salatiel Santiago, sou cabeleireiro e maquiador. E hoje eu vim falar para vocês sobre cílios postiços. Hoje eu estou aqui com minha modelo Natália e vou mostrar para vocês como os cílios podem realçar o olhar feminino. Deixar um olhar mais sexy, sensual, com aparência mais sedutora e deixar você pronta para qualquer evento, qualquer ocasião. Para você colocar os cílios em casa, é necessário que você tenha alguns materiais. Os materiais são o cílio postiço, tesoura, uma pinça, rímel e uma cola para cílios, de preferência antialérgica. A nossa modelo Natália, ela tem um estilo discreto e um olho pequeno. Então, para abrir esse olho e dar um efeito mais up, eu resolvi usar o cílio de início curto e final alongado. E existe um mito de que os cílios são difíceis de colocar, que irritam os olhos, que a colocação é um pouco complicada.
mas eu vou mostrar para vocês alguns segredinhos que facilitam demais a colocação. Com uma tesoura, você apara os cílios de acordo com o tamanho dos seus cílios naturais. Aplica uma pequena camada de cola. Essa cola, ela pode ser branca, transparente ou preta. Agora, o truque mais importante é esperar essa cola secar por mais ou menos de 30 segundos a 1 minuto. Para a colocação perfeita dos cílios, você vai segurar nas duas extremidades, delicadamente encostar no olho e aperta primeiro a pontinha esquerda, depois a pontinha direita. Com a própria pinça, você vai dando leves batidinhas aqui. Espera secar mais uns 30 segundinhos. Para finalizar, você vai usar um rímel, de preferência preto, e a prova d'água. E vai tentar unir os cílios naturais com o cílio artificial. Depois de ter aplicado a máscara para cílios, mais ou menos 3 ou 4 camadas, espera secar mais um pouquinho e o resultado é esse aqui. Lembrando que os cílios são reutilizáveis e a remoção é muito simples. Você pode usar um demaquilante ou até mesmo um cotonete umedecido com soro fisiológico. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e até a próxima. Obrigada pela dica, você arrasa como sempre, viu, meu amor? Um cheiro, até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência, muito obrigada a você, internauta, que nos acompanhou aí ao vivo pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Nós vamos ler todas as mensagens e responder com o maior carinho. Não esquece que amanhã às 11h05 eu estou de volta, viu? Um cheiro, fiquem com Deus. Tchau, tchau.